Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Celso Oliveira Marcondes de Faria. Senhor Celso, como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou lhe advertir apenas por força de lei, senhor Celso, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde daí a um processo criminal, certo? Tá certo. Dito isso, eu vou passar aqui a palavra à defesa do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor como testemunha. A palavra, então, da defesa. Bom dia, senhor Celso. Bom dia, doutor. Senhor Celso, o senhor conhece há quanto tempo o ex-presidente Lula? Desde o início do Partido dos Trabalhadores, 1981. Perfeito. Mais recentemente, ou mais precisamente a partir de 2011, o senhor chegou a acompanhar o ex-presidente Lula em alguma palestra remunerada que ele tenha proferido? Eu entrei no Instituto Lula para prestar serviços em outubro de 2011. Foi exatamente quando ele se afastou um pouco por conta do câncer que o acometeu. Eu continuei no Instituto de 2011 a dezembro de 2016, formalmente me afastei em 2017, e nesse período eu cheguei a acompanhar palestras que ele tinha remuneração, sim. Certo. E o senhor se recorda, ainda que por uma estimativa, quantos países o senhor viajou juntamente com o ex-presidente Lula para que ele realizasse essas palestras? Não, na verdade eu era coordenador do Instituto Lula uma parte do meu tempo para a cooperação com a África e outra para a comunicação. Eu fundamentalmente acompanhava o ex-presidente Lula no Brasil e algumas vezes no exterior para as atividades do Instituto, que eram outras, que eu posso exemplificar se o senhor pedir. Correto. Mas nessas viagens, ainda que o senhor estivesse com uma outra atividade, uma atividade do Instituto e não da empresa de palestra, mas o senhor chegou a presenciar palestras realizadas pelo presidente Lula? Cheguei sim, cheguei a ver em alguns países. Certo. O senhor se recorda aproximadamente quantos países? Vindo da Europa para a África, foram os dois continentes que eu tive a oportunidade de visitar. Eu vou lembrar, na Espanha, uma palestra chamada pelo jornal diário El País. Vou lembrar, na França não foi remunerada, não era. Na Espanha, na África do Sul, eu acompanhei, em Portugal, em Moçambique, onde mais? Na Nigéria, patrocinada pela revista The Economist, onde mais? Paga, em Gana, que eu me recordo de essas. Certo. E nesses países todos em que o senhor mencionou, inclusive, pelo que eu entendi, até mesmo órgãos de imprensa teriam contratados, como é o caso do El País, correto? Eu me recordo do El País e da revista The Economist. Certo. A The Economist foi em Abuja, na Nigéria, e do El País em Madrid, na Espanha. Pois não. E o senhor se recorda se nesses países todos que o senhor mencionou, se o presidente Lula efetivamente realizou as palestras, se ele enfim, falou para uma quantidade de pessoas sobre o tema que foi tratado? Não, com certeza. Eu assisti essas palestras. Mas veja, vamos frisar o seguinte, a minha função era, eu fazia muitas vezes agendas que nós chamávamos de precursoras, era organizar outras atividades. Então, na Espanha, eu acompanhei numa audiência com o rei Felipe VI, numa conversa com o ex-presidente Felipe González,
em atividades culturais que ele participou, e nessa agenda ele também deu uma palestra que eu sei que foi remunerada. E eu assisti essa palestra. Na França, o Instituto organizou o Fórum pelo Progresso Social, com a presença do presidente François Hollande, da presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Lionel Jospin, com o Lula. Essa palestra não foi remunerada, foi na sede do governo francês, mas era organizada pelo presidente Lula, pelo Instituto Lula. E essa o senhor me perguntou a quantidade de pessoas. Era um hotel, e eu calculo que tinha umas 150 pessoas, eu me lembro. Pois não. Também o senhor fez referência aí a palestras não remuneradas que foram realizadas pelo ex-presidente Lula, correto? Não, com certeza. Ele deu algumas dezenas e dezenas e dezenas de conferências, debates, seminários que ele participou nesse processo. Eu lembrei agora esse da França, do Fórum pelo Progresso Social, que foi organizado pelo Instituto Lula e pela Fundação Jean Jaurès. Posso lembrar da Conferência contra a Fome na África, na Etiópia, patrocinada pela União Africana, pela FAO da ONU e pelo Instituto Lula, em julho de 2013, que eu ajudei a organizar. Posso lembrar da conferência do Partido Social Democrata Alemão, do SPD, em Berlim, que ele participou. E tem inúmeros exemplos de outras atividades. Na África do Sul, ele participou de uma palestra remunerada, chamada por construtoras, não vou lembrar quais, mas construtoras que chamaram, mas ele teve uma agenda toda pessoal organizada pelo Instituto à parte. Ele foi recebido na Central Sindical da África do Sul, na COSATU, num evento com algumas 150 pessoas. Ele foi visitar o Memorial do Mandela, ele deu uma palestra para movimentos sociais, foi na Fundação Steve Biko, que é uma organização não governamental voltada para a juventude. Tinha uma agenda marcada com o Nelson Mandela, mas ele passou mal naquela semana, já estava numa situação de saúde muito difícil, foi desmarcada. E tudo isso numa mesma viagem. Certo. E o senhor se recorda quais eram os principais temas abordados pelo ex-presidente Lula nas palestras? Ele tinha meio que um padrão pronto que ele organizava, que era era uma divulgação do Brasil, dos feitos, das realizações do governo dele, o que ele tinha feito, o que tinha deixado de fazer. Fundamentalmente, o que interessava mais fora era um relato dos programas sociais desenvolvidos no Brasil. Esse era o coração, para combater a miséria e a pobreza, né? Isso levava a que, inclusive em países africanos, o Brasil se transformasse meio que numa referência de combate à desigualdade social, e muitos programas sociais do Brasil foram repercutidos e divulgados no exterior, em especial na África, na América Latina, na Ásia. E minha função principal é exatamente discutir a cooperação do Brasil com os países africanos. Pois não. E o senhor se recorda se essas palestras tinham boa receptividade em relação ao público que estava presente? Com certeza. Essas palestras eram basicamente essas. O senhor está me falando sobre as remuneradas, eram fundamentalmente. Tanto remuneradas como não remuneradas. Não, das remuneradas eram fundamentalmente um público mais empresarial, de executivos, de pessoas vinculadas a empresas locais. E sempre ele foi muito bem recebido. Eu não seria capaz de lembrar de nenhuma palestra que tenha tido qualquer incidente. Já nessas com movimentos sociais, com sindicatos, eram grandes, com 400, 500, até 800 pessoas, como foi o caso de Angola. E não só ele era bem recebido, como muitas vezes ele era ovacionado. A avaliação que eu tenho é que, nesse período, o ex-presidente Lula era a principal liderança mundial
não africana para os africanos. E a maior liderança latino-americana também. Pois não. Tá certo, senhor Celso. Eram esses os esclarecimentos. Eu agradeço a colaboração sua e devolvo a palavra ao juiz. Outros defensores têm perguntas? O Ministério Público tem perguntas? A ciência de acusação tem perguntas? Um esclarecimento do juízo. Essas palestras remuneradas, quem cuidava disso? De tratar valor e formalizar? Era o que a empresa que ele tinha, a Lius, a empresa de palestras dele, não eram feitas, eu não tinha contato, não participava desse processo de contratação. Mas tinha alguma pessoa específica envolvida nisso? Era o Paulo Okamoto, que é o presidente da Lius e também presidente do Instituto Lula. O senhor tem conhecimento de pagamento por fora dessas palestras? Ou era tudo que o senhor sabe documentado? Não, o que eu tenho conhecimento é conversando com os meus companheiros da diretoria do Instituto Lula naquela época, que eram tudo documentado. Mas eu não tinha acesso nada à contratação, a dinheiro, a pagamento, a estabelecimento da agenda. Tá bom. Só esclarecimento então. Então é isso, eu vou declarar encerrado então o depoimento do senhor Celso Marcondes. Pode ter uma